Depois de gravar alguns vídeos sobre as carícias orais à luz da Bíblia, eu percebi uma série de argumentos, e me desculpe a franqueza, uma série de argumentos tão absurdos no meu canal que eu não poderia deixar de me manifestar. As pessoas chegaram a alegar, que por causa do sexo oral, por causa das carícias orais, as pessoas pegam câncer na garganta. Alguns chegaram a alegar que é pecado. Eu queria comentar com você sobre alguns argumentos absurdos que eu tenho visto por aí, mas antes eu quero repetir uma coisa: eu não estou aqui para me meter na sua vida conjugal. Eu nada tenho a ver com aquilo que você faz entre as quatro paredes, e assim como você também não tem nada a ver com aquilo que eu faço entre as quatro paredes. Agora, quando nós queremos analisar um assunto, nós precisamos analisá-lo à luz da Bíblia. E quando a ciência realmente nos dá um esclarecimento a respeito de um tema, nós vamos, obviamente, aceitá-lo. Porém, devemos ter cuidado para não basearmos as nossas informações, as nossas crenças em informações, diríamos assim, pela metade. Precisamos recorrer à Bíblia para sabermos o que é pecado e precisamos recorrer às informações de uma forma mais ampla e completa para chegarmos à conclusão se a ciência fala ou não contra as carícias orais. Então acompanhe esse vídeo até o final e vamos ver o que nós podemos aprender de novidade hoje. Eu já havia demonstrado num outro vídeo textos bíblicos que falam de forma indireta, especialmente no livro de Cantares, a respeito das carícias orais. Mencionei também que a Bíblia não fala diretamente do assunto, indicando o quê? Que essa é uma questão de cunho muito particular, muito pessoal. Deus não fala nada a respeito do assunto na Bíblia de forma direta, porque essa é uma questão que cada casal tem que decidir por si só, por si mesmo. Então cada casal precisa ter uma boa conversa, um bom diálogo, para saber das preferências sexuais do outro, e se tal preferência sexual não é lesiva, se ela não é imoral à luz da Bíblia, cada casal é livre para praticar o que quiser, dentro desses princípios de Deus, obviamente. Eu demonstrei no livro de Cantares alguns textos, depois eu vou demonstrar outros, para você perceber que nós não devemos nos basearmos em argumentos e opiniões de outras pessoas. Eu recebi no meu canal vários comentários dizendo o seguinte: mas o fulano diz isso sobre a carícia oral, Beltrana diz isso. Veja, eu não tenho nada a ver com a vida das pessoas. Eu não tenho nada a ver com aquilo que as pessoas fazem ou deixam de fazer com seus cônjuges. Eu estou aqui para apresentar aquilo que a Bíblia diz ou aquilo que a Bíblia não diz sobre o assunto. Indo do ponto de vista bíblico, diretamente a Bíblia não fala do assunto. Agora, indiretamente, a Bíblia o aprova. Eu demonstrei em alguns textos, você pode ver no vídeo anterior, e vou demonstrar em alguns textos agora também. E depois eu quero comentar alguns argumentos que foram ditos, como por exemplo, eu até vou inverter a ordem, eu vou comentar primeiro esses argumentos e depois eu vou apresentar outros textos que de forma indireta demonstram o apoio bíblico para as carícias orais. Só que eu repito, não é uma questão de ser pecado ou não, a Bíblia não trata desse assunto desta forma. A Bíblia, no livro de Cantares, apresenta a sexualidade de uma forma tranquila, livre, leve e solta, diríamos assim. Livre, obviamente, dentro dos planos de Deus. Mas a Bíblia não se preocupa. Faça isso, não faça aquilo. Essa não é a ênfase do livro de Cantares. Tá? Então, por exemplo, eu recebi alguns argumentos dizendo o seguinte: mas você não deveria explicar esse assunto dessa forma porque fulano e fulana ensinam diferente. Veja, eu não posso me apoiar no que alguém disse para eu definir o que é pecado. Quando eu quero definir uma prática como pecaminosa, eu tenho que me lembrar de 1 João 3,4. Ali, uma das definições de pecado é que pecado é a transgressão da lei. Não há nada na lei de Deus que fale a respeito de carícias orais. Então nós não podemos definir algo como pecado se a Bíblia não o define. Nós precisamos manter neutralidade. Se a Bíblia não define, neutralidade. E como que em time que está lendo não se mexe, o casal que é feliz praticando suas carícias orais, deixa aquele casal. O casal que é feliz sem, deixe eles. Você entendeu? Agora, definir o que é pecado, você tem que usar a Bíblia.
E se a Bíblia não diz, não adianta ficar aí discutindo, debatendo. A Bíblia não fala diretamente sobre o assunto. Um outro argumento que eu percebi foi o seguinte, várias pessoas escreveram no meu canal dizendo o seguinte, olha, Michael Douglas disse que teve câncer de garganta por praticar sexo oral. Então, com base nessa afirmação, as pessoas fazem um silogismo, ou seja, uma análise lógica, não é? Com base em algumas primícias e a pessoa chega a uma conclusão. Então, esse silogismo, essa análise filosófica é assim. Michael Douglas teve câncer de garganta por praticar sexo oral. Sexo oral, portanto, faz mal à saúde. Logo, sexo oral é pecado. Veja, esse silogismo é um absurdo. É um absurdo por quê? Um silogismo, para ser verdadeiro, ele tem que começar tendo uma premissa insustentável. Uma premissa sustentável, na verdade. Então, se a primeira premissa e a segunda são sustentáveis, a conclusão ela é perfeita. Só que nenhuma das duas primeiras premissas é sustentável. E, portanto, a terceira é insustentável. Por exemplo, o fato de Michael Douglas ter afirmado que o câncer dele de boca foi por causa do sexo oral, isso não significa que o sexo oral em si faça mal à saúde. Por quê? Ele pegou o HPV. Só que o HPV pega-se também pelo beijo na boca, sem necessariamente haver a carícia no órgão genital da outra pessoa. Então, se eu vou usar como válido esse silogismo aqui, então eu teria que fazer assim, ó. Algumas pessoas têm câncer ou pegam HPV, não é por causa do beijo na boca, pegam HPV. Portanto, o beijo na boca faz mal à saúde, e logo, o beijo na boca é pecado. É um absurdo, isso é ridículo. É óbvio que Michael Douglas não pegou o câncer simplesmente por ter carícias orais com a sua esposa. Você tem que lembrar do histórico de Michael Douglas, né? Ele era um homem compulsivo, sexualmente falando. Isso significa que ele mantinha carícias orais e manteve ao longo da vida com muitas pessoas. Então, uma coisa é um cara compulsivo sexual fazer carícias orais numa infinidade de mulher. Outra coisa é um casal, não é, que cuida-se só para si mesmo e que não tem essa promiscuidade que envolveu o comportamento doentio dele. São vários tipos de HPV, né? Todos nós temos alguma manifestação disso no organismo e quando o sistema imunológico baixa, obviamente a possibilidade de se manifestar é maior. São vários fatores de risco que contribuem para a pessoa pegar o HPV. É o sexo sem proteção, uma vida sexual precoce, múltiplos parceiros, como no caso de Michael Douglas, não fazer exames de rotina, o sistema imunitário baixo também faz com que o vírus se manifeste, e presença de outras doenças sexualmente transmissíveis contribui, para surgir o HPV e depois também um câncer. Então, nós não podemos criar um argumento assim, ó, o sexo oral é pecado porque ele faz mal à saúde e porque, primeiramente, Michael Douglas teve um câncer na boca por isso. Não existe. O câncer, ele existe por uma série de fatores. Não foi só HPV que ele contraiu por, com certeza, praticar com muitas mulheres de forma promíscua, obviamente. Mas estresse excessivo, ele até mesmo conta, que ele crê que Michael Douglas conta que ele crê que o câncer se manifestou nele especialmente pelo estresse que ele passou por um filho dele ter sido preso. Então, estresse, o HPV neste caso, quando a pessoa está contaminada, um estilo de vida promíscuo, um estilo de vida em que a pessoa não cuida da saúde, não faz exercício físico, questões hereditárias, uma série de coisas contribuem para que a pessoa, ao contrair o HPV, possa ou não desenvolver um câncer. Então não é uma coisa isolada. Dizer que agora o sexo oral faz mal para a saúde porque Michael Douglas teve câncer na boca, isso é um absurdo. É um argumento totalmente insustentável, não é? Outras pessoas pegam o HPV pela penetração, então eu vou usar do mesmo silogismo, não é? Fulano de tal pegou HPV por causa da penetração. Logo, a penetração faz mal à saúde. Logo ainda, penetração é pecado. Veja, as pessoas usam um tipo de argumentação que não tem lógica. Por exemplo, um outro livro que eu recomendo para você, além do livro que eu já recomendei no outro vídeo,
o livro Entre Lençóis, né? No livro Entre Lençóis, no capítulo 7, esse psicólogo cristão Kevin Leman, ele ensina até como se faz carícias orais, né? O capítulo 7, o título é Deleites Orais. Agora eu tenho aqui uma outra afirmação de um médico, né? Um médico, um psiquiatra cristão que escreveu um livraço sobre sexualidade, um livro de 436 páginas, esse livro aqui, ó, Celebração do Sexo, de Douglas Rosnow. Veja, ele aqui, no momento em que ele fala, né, da carícia oral, ele fala um negócio aqui muito interessante, ó. Da mesma forma, página 185, da mesma forma que o beijo e as carícias feitas com a boca trazem uma excitação erótica e um sentimento de íntima união, a estimulação oral das áreas genitais pode gerar um sentimento de confiança mútua e ser extremamente excitante para os cônjuges. É importante salientar que um banho adequado e uma boa higiene são fundamentais para obter prazer nessa prática. Então, e depois ele fala das questões bíblicas e tudo mais, ou seja, os médicos reconhecem, não é, que se uma pessoa tem banhos adequados, higiene adequada, não vai transmitir doença nenhuma. E se o cônjuge, os cônjuges, não têm mais do que um parceiro sexual, que é o próprio cônjuge, é óbvio que não vai contrair HPV, né? Ainda mais se tem higiene adequada, não tem uma vida promíscua, são fiéis um ao outro, não é? Cuidam-se. Então, por que criar uma argumentação em torno de uma coisa que não existe? Então, não fique assim, eu não creio agora no... eu creio que é pecado porque fulano ou beltrano diz que é pecado. Primeiro você tem que definir algo que é pecado, algo como pecado ou não, pela Bíblia. E segundo, você tem que ler livros, você tem que se aperfeiçoar em coisas realmente de gente que sabe o que está dizendo. Então eu já indiquei para você um livro de um psicólogo cristão, de um psiquiatra cristão. Você vai ter estudos que falam dos riscos, obviamente, de contrair-se HPV pelo sexo oral, pelas carícias orais, mas você tem que se lembrar que isso se contrai também pelo beijo de língua e também quando se beija com a boca aberta. Então o problema não é o beijo em si, o problema não é a carícia oral em si, o problema é se a pessoa está infectada ou não e se ela tem ou não uma vida promíscua. Aqui, por exemplo, eu tenho uma afirmação de Mahriban Thomas, que é um médico do Royal Darwin Hospital na Austrália, e diz o seguinte, que o beijo de língua ou de boca aberta transmite também HPV. Então, meu amigo, e obviamente, mesmo que o HPV não tenha como preferência os tecidos da boca, ele pode realmente causar lesões. E tem um outro detalhe, não sei se você sabe, mas as pessoas que têm uma limpeza, os homens que não fazem devidamente a limpeza no órgão sexual deles, eles também podem desenvolver câncer. Então, é uma série de fatores que nós precisamos considerar. Eu lembro agora de um caso, olha que coisa interessante, como as pessoas precisam analisar mais as implicações das suas afirmações, né? Por exemplo, o meu avô. O meu avô, ele faleceu tem mais ou menos uns 4 ou 5 anos, né? E o meu avô, ele, mesmo crendo em Deus, ele amava Jesus, só que o meu avô nunca foi de religião nenhuma, né? Meu avô tinha uma vida desregrada em vários sentidos, né? E o meu avô, ele acabou pegando um câncer na garganta, né? E olha que ele era um cara, infelizmente, promíscuo. Eu acho que ele era quase igual Salomão, entendeu? No número de mulheres. Só que os médicos foram bem claros em dizer para mim o seguinte, o oncologista dele falou para mim o seguinte, olha, se o seu avô tivesse parado de fumar há 5 anos, ele teria escapado desse câncer. Então o câncer que o meu avô desenvolveu, né, foi por causa do cigarro e porque há vários anos atrás ele tinha sido alcoólatra. Tem nada a ver com sexo oral, entendeu? Então, nós não podemos colocar todas as pessoas como fazendo parte da mesma caixinha. Eu usar esse tipo de argumentação é eu afirmar, por exemplo, o seguinte, que todas as pessoas, mesmo com a devida higiene, mesmo dentro do casamento, mesmo sendo uma relação promíscua, todos vão acabar tendo câncer de garganta ou de boca ou na língua. Pelo amor de Deus. E outro detalhe, nem sempre aquilo que faz mal para a saúde, nesse caso as carícias orais não fazem mal para a saúde, se forem feitas da forma correta, como eu demonstrei aqui para você, em condições higiênicas e tudo mais. Nem tudo aquilo que faz mal para a saúde é pecado. Por exemplo, comer carne faz bem para a saúde? Não. Os vegetarianos, obviamente, e por várias outras questões, vão ter mais tempo de vida do que aqueles que comem carne. Óbvio, há as exceções. Agora,
Comer carne é pecado? Não é. A Bíblia não diz que é pecado. Se fosse pecado, Deus teria estimulado Noé a pecar. Deus teria estimulado o povo de Israel a pecar quando ele deu a lista de animais puros e imundos, né, puros e impuros. Então, Deus, o ideal dele é que nós não comamos carne. Agora, não se pode dizer que comer carne é pecado. Então, você não pode dizer que tudo que faz mal para a saúde é pecado. Lembra-se, pecado é definido pelo que a Bíblia diz ser pecado. E uma das definições de pecado é em 1 João 3,4, pecado é a transgressão da lei. Né? É óbvio que fazer mal para a saúde não é correto. Agora, você não pode usar essa definição, isso é pecado, se a Bíblia não diz que isso é pecado. Bom, já que esse vídeo ficou longo, vamos fazer o seguinte, no próximo vídeo eu vou ler mais textos bíblicos indiretos que mostram que a Bíblia, de certa forma, de forma indireta, ela apoia as carícias orais, sim. E quem for contrário a esses textos é livre para isso, só que você não pode usar a Bíblia para defender a sua posição, tá ok? Vamos ser francos, honestos com o texto bíblico e vamos deixar que a Bíblia se autoexplique ao invés de nós impormos as nossas ideias ao texto bíblico. Aguardo então você no próximo vídeo. Os textos são muito importantes, hein? Você não pode perder.